Oi, pessoal, 8 horas da manhã, bora, que o dia é longo e a semana promete. Lembra que eu te contei que todo o centro econômico, financeiro mundial está reunido nos Plácidos dos Alpes suíços de Davos, aquela imagem tranquila, mas só a imagem e só as temperaturas são geladas. O clima está super quente. O Trump estava com o dedo nervoso na madrugada, fez uma série de tweets atacando todos os aliados que parece que agora viraram adversários. Sobrou para o Keir Starmer, primeiro-ministro inglês, para o Emmanuel Macron. Emmanuel Macron teve uma mensagem privada que ele mandou por mensagem de texto para o Trump exposta, publicada mesmo nas redes sociais, em que ele propunha uma reunião entre os líderes do G7 em Paris, tipo, sai de Davos, sai da Suíça, dá uma passadinha aqui em casa na França, olha que chato, senta para conversar com a gente, porque realmente não entendo essa sua ambição pela Groenlândia. E, no meio de tudo isso, um post aqui, vamos mostrar o Gustavo Aleixo, nosso querido produtor. Eu sei que eu estou invertendo a ordem ao vivo, a gente tinha combinado de começar com a Haddad, e de repente eu iniciei essa introdução e preferi começar com esse senhor aqui, com essa cor meio alaranjada, fincando uma bandeira americana na ilha gelada da Groenlândia, ali naquela região do Ártico, e de repente virou a noiva mais cobiçada do mundo, porque lá, afinal de contas, se encontram riquezas energéticas, hidrocarbonetos, minerais raros e principalmente a localização estratégica, a rota mais curta de mísseis balísticos intercontinentais da Rússia, da China. Ele está vendo fantasma por todo lugar, o Donald Trump, e acha que aquilo vai voar amanhã para a costa americana ou, quiçá, canadense. Pois é, aliás, esse senhor hoje completa 1 ano de mandato. A gente passou 1 ano. Lembra aquela história de JK, 50 anos em 5? Aqui é o oposto, é a desconstrução, não é a construção. É como desconstruir toda a ordem mundial, financeira, política, geopolítica em 1 ano. Não é nem em um mandato, vejam bem. É num período ainda mais curto. É esse risco que a gente corre. E a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, ela estava ali no Paraguai, veio ao Brasil, ao Rio de Janeiro, na sexta-feira, voltou à Europa, não sabia o problemão que a aguardava. Ela está tentando fazer uma mediação, uma coisa mais diplomática para resolver o conflito. Ontem sentou com alguns parlamentares norte-americanos e tuitou o seguinte, vamos dar uma olhada no post. A Europa tem uma parte querendo dobrar a aposta, principalmente o francês Emmanuel Macron, que apesar dessa mensagem em tom pacífico que mandou para o Trump, publicamente ele estava dizendo assim, vamos usar os mecanismos anticoerção da Europa, que foram aprovados em 2023, mas nunca colocados em prática, nunca adotados, que prevêem uma série de restrições de importação e exportação, aumento de tarifas e principalmente petardos direcionados ao setor de serviços americanos, restrições a 2 setores importantes, Big Techs, né, as grandes Big Techs, que aliás são as maiores apoiadoras e financiadoras do governo Trump, e o setor financeiro. Você precisaria de uma construção ali muito delicada, alinhada, principalmente entre Reino Unido, França e Alemanha, que são os grandes centros financeiros e que teriam poder para retalhar as Big Techs e os bancões americanos. Olha o que a Ursula von der Leyen foi num outro sentido, no sentido de apaziguamento, né, de appeasement. Ela diz o seguinte, em Davos, reuni-me com uma delegação bipartidária do Congresso americano, discutimos nossos esforços para a paz na Ucrânia. Esse processo se beneficia de uma forte coordenação entre União Europeia e Estados Unidos. Que coordenação, né? É a pergunta que fica. Também abordei a necessidade de respeitar a soberania da Groenlândia. Isso é da maior importância. Ao mesmo tempo, a União Europeia permanece pronta para continuar trabalhando em estreita colaboração, palavrinhas-chave, com os Estados Unidos, a OTAN e outros aliados em estreita cooperação com a Dinamarca. Foi no sentido oposto. Então, encerramos esse capítulo da União Europeia, já temos entrevista sobre o assunto. Agora, eu quero introduzir um outro, do Fernando Haddad, que ontem, em entrevista exclusiva ao UOL, deu, assim, uma declaração que virou a manchete, hoje, capa de todos os jornais. Foi a proposta que é a seguinte, vamos tirar
a fiscalização de fundos do âmbito da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que tem na sua competência justamente fiscalizar, regular, supervisionar o mercado de capitais, vamos trazer isso para o escopo do Banco Central. A gente está discutindo internamente no governo essa proposta. O Haddad confessou, podemos enviar um projeto de lei complementar. Isso necessariamente precisará da aprovação do Congresso, então isso ainda está no âmbito do debate, mas ele defende justamente para que casos como o Master e os fundos da REAG sem qualquer supervisão, aqueles fundos com muitas suspeitas de fraudes, de empréstimos questionáveis do Master, aquelas camadas intrincadas, toda aquela engenharia de fundo que é passando de um fundo para o outro, aumentando, inflando o patrimônio, até dar a volta e voltar para o Master de novo. Ele quer estreitar, quer aumentar o campo regulatório, ele chama do perímetro do Banco Central, né, o escopo de competência do Banco Central, ao mesmo tempo estreitar o espaço que você tem para que fraudes como essa se repitam. Vamos ouvir o ministro da Fazenda. Apresentei uma proposta que está sendo discutida no âmbito do Executivo de ampliar o perímetro regulatório do Banco Central. Tem muita coisa que deveria estar no âmbito do Banco Central que está no âmbito da CVM e, na minha opinião, equivocadamente. O Banco Central tem que ampliar o seu perímetro regulatório e passar a fiscalizar os fundos, porque existe hoje uma intersecção muito grande entre fundos, as finanças. Isso está alinhado a uma discussão mundial que está acontecendo já no Reino Unido, no Canadá, que estão mudando os modelos, porque grande parte das finanças do mundo, do dinheiro, não circula só mais nos grandes bancos que são supervisionados pelo Banco Central, mas migraram para essas instituições de pagamento que fazem tudo, que se assemelham muito a bancos, mas não são bancos, fintechs, fundos, etc. Então, você precisa aumentar, ampliar a supervisão, não deixar só por alguém que tem a capacidade de supervisionar, como a CVM, mas alguém que tem capacidade de imprimir dinheiro, de entrar, se for necessário, de uma forma mais contundente, como é o caso do Banco Central. Isso vai dar muito pano para a manga. Vamos dar uma olhadinha nos mercados, como é que eles estão reagindo a essa tensão geopolítica? Olha a Ásia, tudo no vermelho, não tem como subir nesse climão entre os dois maiores aliados geopolíticos, toda a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que consolidou o que entendemos como segurança e aliança geopolítica mundial, essa aliança, grande aliança, maior do mundo, a aliança transatlântica no pós-Segunda Guerra. Tóquio caindo 1,03%, Hong Kong está segurando até 0,32% e só a China está próxima à estabilidade. A China está comemorando. O chinês Xi Jinping e o líder Vladimir Putin falaram: meu Deus, nunca ninguém fez tanto para atender a todos os nossos anseios, os nossos sonhos, como Donald Trump, implodindo a aliança transatlântica do Atlântico Norte. Você deixa a Europa muito mais insegura e amplia um espaço imenso para a China e Rússia se refestelarem, melhor dizendo, e agirem à vontade. Vamos passar para a Europa, também clima ruim por ali. Paris cai 1,01%, Londres 1,2%, Frankfurt também mais de 1% e Madrid igualmente. E aí, terminando pelo Brasil, porque ontem foi os futuros de Nova York também despencando, ontem foi feriado de Martin Luther King, dólar ontem caiu um pouquinho, 0,16%, tem um movimento de enfraquecimento do dólar mundial, os juros dos treasuries, dos juros do Tesouro americano estão subindo, real agora cotado a R$ 5,36, o dólar cotado a R$ 5,36, perdão, e Bovespa ontem subiu um pouquinho, 0,03 aos 164 mil pontos.